estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora e a nossa aula é de matemática. E como de costume, como de praxe, nós iniciamos a nossa aula relembrando os conteúdos que nós trabalhamos na aula anterior. E sobre o que nós estamos falando? Estamos falando sobre divisão. Estamos falando sobre as nomenclaturas do algoritmo da divisão. Dividendo, divisor, quociente, resto e principalmente como que nós usamos esses elementos para chegar no resultado da divisão, certo? E aí trouxemos que o dividendo, e vou repetir, vamos escutar muito esses nomes para que vocês aprendam. Para decorar, professora, mais do que decorar, vão aprender, mas a gente aprende algumas coisas decorando sim, como a tabuada, que vocês já devem ter escutado falar. E também é algo que eu vou apresentar numa próxima aula aí para vocês. Dividendo é a quantidade que desejamos repartir. E ali no desenho, o dividendo é o 21. Então, eu quero dividir 21. O divisor é o número de partes na qual desejamos repartir a quantidade. Ali o 4 é o divisor, então eu tenho 21 e quero repartir por 4. 4 é o divisor. E aí eu tenho o quociente, que é o resultado obtido ao repartir. Quando eu divido 21 por 4, o resultado se chama quociente. Em algumas vezes nós temos o resto, que pode ser zero, uma divisão exata, ou pode ser algum outro número que é uma divisão que não é exata. O valor que sobra quando não conseguimos repartir a quantidade toda se chama resto, ok? Falamos também, trouxemos uma parábola, lembram? Falamos o que era uma parábola, que é uma narrativa curta, que se usa a linguagem figurada, e que traz sempre uma lição de moral, um conteúdo moral no final. E aí nós falamos sobre a parábola do senhor que sai viajar e que distribui os talentos, que são as moedinhas em ouro, e que um deles devolve o dobro, o outro também devolve, mas um recebeu 5, outro recebeu 2, e aquele que recebeu 1 acaba enterrando porque ficou com medo, né? E para proteger ali, para devolver a mesma quantidade segura para o seu senhor quando voltasse, devolveu aquela quantidade. E que esse que devolveu a mesma quantidade que recebeu não foi bem quisto, não foi bem visto aos olhos do Senhor. Ele queria que ele tivesse produzido os talentos, corresse atrás, progredisse, né? E aí falamos sobre os nossos talentos, sobre as nossas aptidões, a necessidade de estar progredindo, de não ficar estacionado, né? De buscar sempre informação e de estar ampliando aí o nosso conhecimento e investindo até os nossos bens, certo? Bom, tivemos tarefa para casa. E aí eu vou pedir que vocês peguem o quê? O caderno de vocês para que a gente possa estar corrigindo. A situação problema que vocês tinham para resolver em casa era a seguinte. Uma florista tem 360 rosas para fazer arranjos. Como quer colocar 24 rosas em cada arranjo, quantos arranjos ela conseguirá fazer? Bom, ela tem aí, olha que lindo, 360 rosas. Mas ela quer montar em cada ela quer fazer um arranjo, vários arranjos com 24 rosas. E aí, ela vai precisar fazer uma divisão, que é 360 rosas dividido por 24, para saber quantos arranjos vão dar no total. Como que vocês vão fazer utilizando o algoritmo da divisão? 360, 3 centenas, 6 dezenas e 0 unidades, dividido por 24. Uau, uma divisão que agora tem 2 números no divisor. Nós tínhamos feito divisão com somente um número no divisor. Quem já sabe, tudo bem. Quem ainda não sabe, vai aprender, tá bom? Bom, 3, gente, dá para dividir por 24? Não dá, professora, é muito pequeno o número. O que nós temos que fazer? A mesma regra quando tem um só. Eu pego 36, os 2 números, e divido por 24. 36 dividido por 24. Se eu dividir 24 uma vez, vai dar 24. Se eu dividir por 2 vezes, vai dar 48. Passa de 36. Então, nós vamos usar 1. E a resposta vai ser 24. Temos que saber se deu resto. 36 menos 24... Nós vamos ver ali, 6 menos 4 dá 2. 3 menos 2 dá 1.
Sobrou 12 de resto, sobrou bastante. Mas se eu continuasse dividindo por 24, 12 iam receber e 12 iam ficar 100, certo? Vamos voltar lá? Olha só, o que eu preciso fazer? Preciso abaixar o zero. Abaixei o zero. Agora, 120 virou um número. 120 dá para dividir por 24? Dá sim, professora. E agora, gente, eu vou dar uma paradinha aqui. Agora fica um pouquinho mais difícil a divisão. Eu prometo para vocês que as próximas atividades vão ser um pouquinho mais simples. Mas eu tive que trazer essa que é um pouquinho mais complicada na resolução. E aí eu vou explicando para vocês e eu espero que vocês consigam compreender, tá bom? Se estivéssemos aqui, né, ao vivo, próximos de vocês, seria mais fácil estar ali auxiliando, usando material concreto. Mas eu vou tentar ao máximo transmitir aqui por meio deste canal de televisão para vocês como vocês chegarem num resultado quando é desta forma. Vamos lá? Olha só, 120 dividido por 24. A resposta é 5. Por quê? 5 vezes 4, tá ali, dá 20. Mas daí eu ponho o 20 já ali, professora? Não. Eu só vou pôr a unidade. O 2 eu vou deixar separadinho ali. 5 vezes 2 dá 10. Mas, gente, eu tenho 2 que ficou separadinho ali. Então, 10 mais o 2 que tava ali vai dar 12. Ok? Eu somo. Eu coloco para lá, quando são 3 números, eu coloco o primeiro, a unidade eu ponho embaixo de unidade e a dezena eu coloco do ladinho. Depois eu multiplico pelo segundo número, tenho o resultado e somo com o número que estava ali. E aí eu tenho 120. 120 menos 120, eu tenho 0, 0 e 0. Porque 0 menos 0 é 0, 2 menos 2 é 0 e 1 menos 1 é 0. Então ela vai conseguir fazer 15 arranjos usando 24 rosas em cada um desses arranjos. Um pouquinho mais difícil, né? Unidade, dezena, separa, qual eu separo, qual não separo. Mas nós vamos fazer mais pela frente e vocês vão com certeza, quem ainda não sabia usar dessa forma, vai começar a aprender. Vocês viram que nós usamos ali para saber o resultado da divisão, sem precisar ficar desenhando e fazendo essa divisão, nós usamos a multiplicação. Que quando nós usamos a multiplicação, o resultado que dá daquele número é que vai lá embaixo para a gente subtrair para ver se tem resto ou não. Por isso, existe essa tabuada. E a tabuada ela é muito útil nisso. Quando você sabe aquele número multiplicado por aquele tem esse resultado, fica fácil quando você já sabe de cabeça, você já põe o resultado ali. Então, eu vou apresentar para vocês a tabuada na próxima aula. E a tabuada, ela não tem muito segredo, gente. Vocês já sabem como se constrói. Como que é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é o 1 mais o 1, que dá 2. Né? Quando a gente fala assim, 4 vezes o 2, é 2 mais 2 mais 2 mais 2, é 4 vezes o 2. Fizemos isso quando trabalhamos com adição de parcelas iguais. Trouxemos todas essas oportunidades para que vocês entendessem como se constrói a multiplicação. Mas, além disso, é necessário o estudo da tabuada, sim. E eu vou trazer ela para vocês e não existe outra forma a não ser estudar. Estudar, aprender e eu digo até decorar, tá bom? Agora eu vou deixar um tempinho para vocês corrigirem essa atividade, ok?
Vamos agora para a próxima situação problema. Vocês tinham 2 probleminhas para resolver em casa, eu diria problemões, porque são um pouquinho mais complicados, mas vamos lá, olha só. Uso 22 morangos para cada receita de geleia, 22 morangos. Se eu tenho 88 morangos, quantas receitas consigo fazer? Bom, eu tenho lá os 88 morangos, né, que eu uso no total. E aí, eu uso 22 para cada geleia, que delícia. Então, eu tenho que dividir 88 morangos por 22 morangos que eu vou usar em cada receita, para saber quantas receitas eu vou poder usar. 8 dá para dividir por 22? Não dá, professor. Então, eu preciso pegar o 88, os 2 números, os 2 algarismos. 88 dividido por 22, esse até é fácil, gente, é 4. Porque 4 vezes o 2 é 8. E 4 vezes o 2, o outro 2, é 8. Viram como a gente vai colocando ali? Por isso a necessidade de saber a tabuada. Se eu pegar 88 e dividir por 22, eu vou ter 4 geleias que vão usar 22 morangos cada uma delas. Vamos ver se tem resto, se vai dar exato? 88 menos 88. 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. Então, essa era a resposta. Eu vou conseguir fazer 4 geleias. Talvez de cabeça vocês já saberiam resolver essa situação. 22 mais 22 dá 44. 44 mais 22, 66. 66 mais 22, 88. Eu consigo fazer 4 geleias de morango. Mas como a gente usa ali, usando o algoritmo da divisão? Por isso eu sempre trago essa informação para vocês. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem, tá bom? Vamos lá? Bom, corrigimos as atividades. E hoje eu trouxe um tema para a gente conversar aqui que está super em voga, que é a educação no ano de 2020, o antes e o depois da pandemia. O que está acontecendo, né? Então, assim, a pandemia do novo coronavírus, ela acabou, da Covid, né? Ela acabou fechando as portas de muitas escolas, como medida de contenção da doença e diminuição do contágio. Então, fecharam-se as portas das escolas do regular, de escolas do profissional, e isso fez com que novas medidas tivessem que ser adotadas para que o estudo não parasse em virtude disso, certo? De acordo com o relatório do Banco Mundial, mais de 1,5 bilhões de alunos ficaram sem estudos presenciais em 160 países. Então veja, gente, mais de 1,5 bilhões. Lembra que trabalhamos com números grandes? Milhões, bilhões, da ordem dos bilhões, da ordem dos milhões. 1,5 bilhões de estudantes ficaram sem frequentar a escola de forma presencial para tentar conter no país, né, em 160 países, para tentar conter essa doença, para que a forma de contágio desse uma segurada aí. Bom, com esse cenário, gente, muitos gestores escolares, secretários da educação, superintendente, professores, diretores de escola, chefes por aí, tiveram que buscar saídas emergenciais para continuar as atividades, principalmente com o auxílio de suportes remotos de ensino e a introdução de novas metodologias, apoiada em quê, gente? Em tecnologias digitais. Então, as escolas, elas tiveram
que buscar, as secretarias da educação, os estados, os municípios, tiveram que buscar formas de poder levar aos estudantes aula, né? Os conteúdos, o ensinamento. Então, tiveram que buscar recursos. E hoje nós temos canal de televisão, temos computador, internet, temos algumas formas de estar buscando usando esses recursos para estar sanando um pouco dessa defasagem em virtude das aulas não serem presenciais. Bom, sabemos que não é a mesma coisa, mas que nós fazemos o máximo para que atinjam os mesmos objetivos, né? Não temos aí o calor humano, essa troca, né, de vínculos, né, dessa presença física, mas tentamos no máximo trazer qualidade ao que ensinamos para vocês, certo? Bom, e daí para essa reflexão eu trouxe um texto, uma poesia, parte de uma poesia de um escritor chamado Rubem Alves, que fala sobre gaiolas e asas. Olha só, temos ali um jovem que tem asas preso dentro de uma gaiola. Então o nome da poesia de Rubem Alves é Gaiolas e Asas. E aí parte dessa poesia diz assim: escola que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono, deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Olha só. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado. Quem escreveu isso foi Rubem Azevedo Alves, que é esse senhor que vocês estão aí visualizando no vídeo. Bom, o que essa mensagem vem nos trazer? Que nós educação, queremos para vocês que vocês voem, que vocês deslanchem. Eu não preciso ter você trancado dentro da sala de aula. Se nesse momento a situação exige que eu use de outros recursos para que você avance, nós vamos usar esse recurso, porque nós queremos vocês voando, livres, brilhando. Vocês já têm um potencial e a escola tem que acreditar no potencial de vocês e ajudar para que ele seja desenvolvido. E não prenda vocês porque vai ser mais fácil lidar com pessoas que não pensam, pessoas que não são críticas. Nós queremos seres críticos, nós queremos seres pensantes que saibam discutir, que saibam questionar, mas que ao mesmo tempo saibam respeitar as diferenças, de extrema importância. Então nós, enquanto educação, queremos vocês voando, queremos que vocês aprendam, seja na educação presencial, seja na educação à distância. O que nós queremos para vocês é que vocês avancem, que vocês consigam atingir os objetivos de vocês, ok? E aí, gente, outra temática que eu trouxe para discutirmos hoje, que está super em voga, se falando muito, que é o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido, ele é uma das maiores tendências da educação do século XXI, que promove a integração entre o ensino presencial e a proposta do ensino à distância, que é EAD. Algumas pessoas falam desse ensino híbrido como se fosse uma educação semipresencial, tanto presencial quanto em casa, né? Em outro momento em que você mesmo organizaria o seu espaço de estudo. Algumas pessoas dizem que esse ensino híbrido já existia em alguns momentos na escola. Como, por exemplo, quando você ia visitar um museu e você estava fazendo uma atividade fora do espaço escolar. Quando você realizaria uma pesquisa na sua comunidade sobre um tema para você trazer a resposta dessa pesquisa para discutir com os colegas em sala de aula. Que isso também faz parte desse ensino híbrido. E hoje é uma das maiores tendências
é o ensino híbrido nesse nosso século XXI. Bom, ou seja, essa tecnologia ela está muito presente na vida dos estudantes, mas nós sabemos também que a maioria deles precisa de um auxílio de como usar esses recursos. Por quê? Porque se usa muito para redes sociais, para situações informais. Quando precisa usar de uma forma formal, quando precisa regularizar isso, quando precisa oficializar o uso disso, muitas dificuldades vão aparecendo. Então, realmente, essa ideia de unir os dois para que estejamos preparados para qualquer situação futura é de extrema importância. Bom, tenho mais lá. O ensino híbrido é uma mistura metodológica, de metodologia, que impacta a ação do professor em situações de ensino e a ação dos estudantes em situação de aprendizagem. Quem disse isso foi Lilian Bassic. Por quê, gente? Porque depende que eu venha aqui e que eu ensine, que eu tente transmitir, que eu tente mediar aí o conhecimento com que vocês já têm de informação. Mas quem vai transformar isso e vai ter que correr atrás é a ação dos estudantes. Então, nesse momento, não adianta só o professor. Porque presencialmente você consegue estar ali em cima, mas à distância você não consegue. Então, você tem que tentar atingir esse objetivo. Mas depende do estudante ter essa boa vontade, ter essa consciência de que depende dele também. Depende de vocês também correr atrás de tudo isso, tá bom? E vamos analisar uma seguinte situação, problema, envolvendo a divisão, que é o nosso tema, e que traz aí situações para vocês. Uma turma da EJA, olha só, da Educação de Jovens e Adultos, com 28 alunos, será dividida ao meio. Puxa vida, já sei dividir ao meio, já sei o que é metade. A metade dos estudantes farão os primeiros 15 dias do mês de aulas à distância, online, enquanto a outra metade dos estudantes farão aulas presenciais, que chamamos de offline. Na segunda quinzena do mês, revisarão na oferta dos sistemas, à distância e presencial. Ou seja, gente, nós temos aí uma turma de alunos com 28 alunos, metade desses alunos vão fazer os 15 primeiros dias do mês à distância de aula. A outra metade vão fazer 15 dias do mês presencial. Depois, nos outros 15 dias finais do mês, essas turmas trocam. 28 alunos vão fazer, metade desse 28 vão fazer à distância e a outra metade presencial. Como fica a divisão dessa turma, eu pergunto para vocês. Como eu vou dividir esses 28 alunos? Vamos resolver usando o algoritmo da divisão. Eu tenho, então, 28 alunos e eu vou dividir pela metade, porque eu tenho que usar metade da turma em 15 primeiros dias e a outra metade depois. 28, metade, sabemos que é 2. 28 dividido por 2. 2. Dá para dividir por 2? Dá sim, professora. 2 dividido por 2 é 1. Bom, 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2... eu tenho 0, então não tenho resto. Bom, ainda tem um número que eu não usei ali, um algarismo que eu não usei. É o número 8, então eu abaixo o número 8. 8, dá para eu dividir por 2? Dá sim. 8 dividido por 2 vai dar 4. 2 vezes o 4, eu tenho 8. Vamos ver se tem resto? 8 menos 8, 0. Tem mais algum número para eu abaixar? Não, já usei o 2 e o 8, já usei o dividendo inteiro, já dividi pelo divisor, já obtive o quociente, que é 14, e de resto eu tenho 0, é uma divisão exata. Então, 28 alunos da turma da EJA, dividido por 2, eu vou ter 14. Os 14 alunos vão fazer 15 dias presencial e o outro grupo de 14 alunos vão fazer 15 dias à distância. Depois esses grupos vão ser invertidos. Ok? Deu para entender a situação problema usando o algoritmo da divisão? E agora, uma outra situação ainda com ensino à distância. E uma turma do terceiro ano do ensino médio? Essa turma tem 49 estudantes, mas ela vai ser dividida em 4 partes para a realização das atividades presenciais. Quantos estudantes terá cada grupo? Vamos fazer a continha usando o algoritmo? São 49 estudantes na turma de terceiro ano do ensino médio e nós vamos dividir em 4 grupos para que eles possam fazer as atividades presenciais. Daí eu começo.
4, dá para dividir por 4? Dá sim, professora. Dá para dividir por 4, dá 1. 4 vezes 1 é 4. Vamos ver se tem resto? 4 menos 4 é 0. Bom, preciso ainda usar o 9. 9 abaixo 9. 9 dá para dividir por 4? Dá sim, professora. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes o 4 eu tenho 8. 9 menos 8, sobrou um resto que é 1. Eu vou ter, gente, nesse caso, com esse resto, na situação real, eu vou ter 4 grupos de 12 alunos, mas um aluno vai ficar de fora. Não vai. Então, em um grupo eu vou colocar 13 alunos e em 3 grupos eu vou colocar 12 alunos. Isso a gente organiza para a gente poder ter essas aulas de forma presencial, os grupos. Mas na divisão, vocês viram que sobrou 1 e aí a gente tem que organizar como que nós fazemos com esse resto que sobrou, ok? Deu para entender? Como aquele troco lá da mulher que sobrava R$1 e que daí elas podiam dividir 50 centavos para cada ou guardar R$1 para usar na próxima semana e somar com o que elas iriam ganhar. Lembra das manicures? Do problema que nós fizemos? Aqui é a mesma coisa, sobrou um aluno, eu não tenho como deixar esse aluno de fora, então um grupo acaba recebendo um aluno a mais, ok? Agora uma outra situação, é uma turma de 2º ano do ensino médio. E nessa turma tem 39 estudantes. E ela será dividida em 3 partes, essa turma, para a realização das atividades presenciais. Quantos estudantes terá cada grupo? Bom, eu tenho 39 estudantes e eu vou dividir por 3 agora. São 3 grupos, terça parte, ó. 3 dá para dividir por 3? Dá sim, professora, dá 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, tem resto? Não, é 0. Ainda preciso usar o 9, então eu abaixo 9. 9 dá para dividir por 3? Dá sim. 3, 6, 9, dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, eu tenho 0. Essa é uma divisão exata, diferente do que aconteceu no outro grupo. Nessa divisão exata, os 3 grupos, cada um deles terá 13 estudantes. Não sobrou ninguém, os números vão ficar certinhos. Conseguiram me acompanhar no raciocínio? Mas eu tenho mais uma turma ainda na escola, que é uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Essa turma tem mais alunos, gente. Ela tem 52 alunos. E nós temos que dividir essa turma em 4 partes para realização das atividades presenciais. Quantos estudantes terá cada grupo? Vamos lá? São 52 alunos do 9º ano que vão ser divididos em 4 grupos. Bom, número por número. 5 dá para dividir por 4? Dá. 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, sobra 1. Se eu quisesse dividir 5 por 4 dizendo que dá 2, quanto vai dar? Se eu colocasse 2 em cada grupo, ia dar 8, ia ser um número maior, então não dá. Então tem que ser 1 e sobrar resto mesmo, ok? Vamos continuar? Sobrou 1. Eu ainda tenho o número 2, então eu abaixo o número 2. E agora o número 2, como tem 1 de resto ali, virou 12. 12 dá para dividir por 4, professora? Dá sim, gente. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Vamos ver se tem resto. 12 menos 12 dá 0. Não tem resto, cada grupo terá 13 estudantes, ok? E agora, se fosse num CMEI, como que isso ia acontecer? Num Centro de Educação Infantil. Algumas pessoas ainda chamam de creche. No Centro de Educação Infantil, que a neta da senhora Giovana estuda, a professora Larissa reparte os pães de queijo entre as crianças igualmente no horário do lanche da tarde. Então, ela tem lá os pães de queijo e ela reparte entre todos os alunos. No dia de hoje, ela tem 24 pães de queijos e foram para a aula 12 crianças. Como a professora pode fazer para que todos recebam a mesma quantidade de pães de queijo? Vamos fazer? São 24, então, 24 pães de queijos, desculpe, dividido por 12 crianças. 2 dá para dividir por 12? Não dá, professora. Então, eu tenho que pegar o 24. 24 dividido por 12
dá 2, que tá ali. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 1, 2. 24 menos 24 dá 0. Temos uma divisão exata. Então, cada criança vai receber 2 pães de queijo. Agora, eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês para que vocês possam estar copiando a atividade que vocês vão resolver em casa para ver se vocês estão aprendendo o que nós estamos ensinando aqui, ok? Pronto, estão com cadernos em mãos, preparados para copiar a atividade? Gente, só vou colocar para vocês uma informação aqui que é importante. Nós falamos hoje de a importância do uso das tecnologias, né? E de como isso impactou bastante nesse momento da pandemia. A utilização dessas tecnologias, a importância da utilização delas, utilização correta das tecnologias para auxiliar nas tarefas de casa. E aí eu trouxe sobre o ensino híbrido, né, que é o ensino que trabalha com a questão presencial e não presencial, offline, online, de como isso está sendo super importante nesse momento. E eu trouxe algumas situações, problemas, falando, né, de divisões de turma, se retornassem, como fariam, né? Mas só para dizer, gente, que isso tudo é uma situação hipotética, só para trazer uma situação, um problema para vocês. Que não existe nada de retorno com metade da turma, não metade da turma. Que nós usamos essa situação para trabalharmos a divisão, mas não é que isso vá acontecer. Bom, eu só trouxe o tema para vocês e trouxe situações, problema, para a gente imaginar se fosse acontecer, como que nós resolveríamos usando o algoritmo da divisão. Tudo bem? A informação tá clara? Não se apavorem aí, ok? Vamos lá, para a primeira situação, problema então. No Dia das Crianças, a professora lá do CEMEI, comprou 10 sorvetes para seus 5 estudantes. Ela quer repartir igualmente os sorvetes entre eles. Quantos sorvetes cada estudante receberá? Vou deixar um tempo para que vocês copiem essa situação problema, imaginando aí. A professora comprou 10 sorvetes, tem 5 estudantes, vocês já sabem de cabeça a resposta. Mas eu quero que vocês usem o algoritmo da divisão. Vamos lá? Vamos copiar?
Bom, copiaram? Essa professora aí tinha 10 sorvetes para dividir com 5 crianças. E a próxima situação, problema, eu trouxe 2 para vocês hoje, a professora vai aumentar essa quantidade de sorvete e aumentar um pouquinho a quantidade de alunos. Vamos dar uma olhadinha? Se fossem 896 sorvetes e 8 estudantes, como repartiria igualmente o sorvete entre eles? Gente, 896, imagine quantos sorvetes cada estudante vai receber. E a minha pergunta é justamente essa. Quantos sorvetes cada estudante receberia? Quero que vocês usem o algoritmo da divisão para resolver essa situação. Vou deixar um tempinho para vocês estarem copiando a atividade.
Pronto? Copiaram a atividade? Gente, agora eu trouxe para vocês uma mensagem final, que é algo dito também pelo escritor Rubem Alves. Vamos lá? Ensinar é descrito por Alves, que nós conhecemos hoje, Rubem Alves, como um ato de alegria, um ofício que deve ser exercido com paixão e arte. É como a vida de um palhaço que entra no picadeiro todos os dias, com a missão renovada de divertir. Ensinar é fazer aquele momento único e especial, ridendo de seres severo. Significa rindo, dizer coisas sérias, mostrando que esta, na verdade, é a forma mais eficaz e verdadeira de transmitir conhecimento. Agindo como um mago e não como um mágico, não como alguém que ilude, e sim como quem acredita e faz crer, que deve fazer acontecer. Essa é a função de nós, educadores. Sempre tentar despertar em vocês esse desejo por conhecimento, a vontade de aprender. E acreditem, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que, quando fazemos com amor, conseguimos o sucesso. Eu agradeço vocês que têm nos acompanhado desde o início dessa pandemia nas atividades não presenciais. Com muito carinho, nos acompanhando, se esforçando e dando o máximo. Um beijo enorme para vocês, gente, e até a próxima aula.